Pós-Comp 2025, questão 42 de sistemas operacionais. Tipicamente, a execução de um processo em um sistema operacional de tempo compartilhado, ou seja, é um sistema operacional que vai ter vários processos rodando e eles vão compartilhar a CPU para todos executarem como se parecendo que estão ao mesmo tempo, né? Então, o processo vai rodar um tempo na CPU, vai ceder de volta o controle para o sistema operacional, que vai devolver a CPU para outro processo e eles vão compartilhando a CPU. Caracteriza-se pela alternância entre ciclos de execução da CPU e ciclos de espera de entrada e saída até o seu término. Os tempos médios do ciclo de execução da CPU e de espera de entrada e saída denominaremos respectivamente de exec-t e est. Considere um conjunto de processos que seguem esse padrão de alternância entre CPU e entrada e saída, os quais executam sob um sistema operacional com escalonamento do tipo round robin preemptivo. Assuma que o tempo médio para realizar uma troca de contexto seja dado por switch T. Aí switch é de context switch, né? Troca de contexto. Ou seja, o sistema operacional tem que pegar as variáveis que estão em memória, que um processo estava usando, voltar essas variáveis para disco e depois carregar as variáveis do outro processo e ir trocando o contexto da memória para que cada processo use a sua memória, né? Sua fatia de memória e as suas variáveis. Assinale a alternativa que melhor minimiza o tempo médio de turnaround dos processos. Tá, então o tempo de turnaround é o tempo total de execução de um processo. Então ele é a soma de todos os tempos de execução, todos os tempos de entrada e saída e todos os tempos de troca de contexto. E aqui a gente tem um algoritmo de round robin, que significa o quê? Significa que os processos, vamos supor que a gente tenha vários processos aqui, eles vão estar sendo executados de maneira circular. Então o sistema operacional começa executando esse cara aqui vai ter um quantum de tempo de execução, que a gente vai chamar de Q. Quantum é quanto o sistema operacional cede para esse processo executar. Então isso pode ser 10 milissegundos, 100 milissegundos. Então o processo tem esse tempo para executar. Se ele não terminar de executar, o sistema operacional vai passar o controle para um outro processo, para o próximo, que também vai ter mais que milissegundos. E por aí vai. O sistema operacional vai passando o controle para cada um dos processos. Se eles não terminarem de executar no quantum que eles foram cedidos aqui, o controle vai passando. E ele vai passando de maneira circular. Então, quando o último processo que entrou já teve a sua oportunidade ali de executar e não terminou, volta para o primeiro, que ainda não terminou. A hora que um processo terminar de executar, ele sai da fila e o, essa, o sistema operacional vai passando o cajado ali para eles de maneira circular enquanto os processos não terminarem. Se o processo termina de executar antes do quantum terminar, então o sistema operacional recebe o controle de volta antes. Então, vamos pegar aqui o caso do P1, por exemplo. Se o exec time de P1 for menor do que o quantum, o P1 vai receber o controle do sistema operacional uma vez só. Então ele vai ter uma troca de contexto para receber o controle e depois vai ter mais uma troca de contexto para devolver o controle para o sistema operacional passar para o próximo processo. Então o switch T total, o tempo de overhead, ou seja, o tempo que o sistema operacional tem que fazer trabalho que não é o trabalho do processo, que é o trabalho útil, né? Ele vai ser 2 vezes o switch time. Ou seja, o tempo que o sistema operacional precisa dedicar para
deixar a memória preparada para esse processo e depois de limpar a memória do que esse processo usou. Então esse é o caso em que o tempo de execução dele é menor do que o quantum, ou seja, ele recebeu ali 100 milissegundos para executar, mas terminou em 50. Se o exec time do P1 ou de qualquer P for maior do que o quantum, aí o sistema operacional vai ter que fazer mais trabalho, né? O tempo de overhead vai ser 2 vezes K switch T. E o que é esse K? O K vai ser a quantidade de vezes que esse processo precisa receber um quantum, ou seja, quantas vezes ele vai passar pelaquela rodinha ali do round robin para receber o controle do sistema operacional e continuar a sua execução. Esse valor vai ser o maior inteiro da divisão entre o tempo que ele leva para executar e o quantum, certo? Então, se o tempo que ele leva para executar, por exemplo, é 10 e o quantum é 20, isso aqui vai dar meio. E o maior inteiro próximo dessa divisão vai ser 1. Nesse caso, K é igual a 1, que é esse nosso caso ideal aqui, em que ele recebe o contexto uma vez só. Se, por exemplo, for 35, vamos colocar aqui 35, e o quantum for 20, ele precisa de 2 quantums para executar, mas não 2 inteiros, né? Então isso aqui daria tipo 1,75, mas o maior inteiro aqui vai ser 2, né? O maior inteiro dessa divisão. Então ele vai precisar de 4 context switch. Um para receber da primeira vez, outro para ceder da primeira vez, um para receber da segunda vez e outro para ceder da segunda vez. Então essa é a ideia. Então o que a gente quer é o tempo mínimo, né? O tempo que melhor minimiza o tempo médio de turnaround. Aqui a gente já pode dar uma olhada nas alternativas. Tempo de execução maior do que o quantum? Não, a gente já viu que isso não minimiza o tempo de turnaround, isso aumenta. Essa aqui também não. E a soma do tempo de execução com o tempo de switch sendo maior que o quantum, isso não tem nada a ver. Essas duas alternativas aqui, então, seriam válidas por esse critério. Mas aqui ele também coloca a comparação entre o tempo de execução e o tempo de switch. Aqui ele está avaliando o quanto tempo desse turnaround é usado para trabalho útil, ou seja, para trabalho de realmente execução do processo, e não para tempo de overhead. Então a gente vai marcar essa alternativa aqui, em que o tempo de execução é maior que o tempo de switch, ou seja, o processo passa a maior parte do tempo desse tempo de turnaround aqui realizando trabalho útil, e não realizando overhead. Se o switch é maior do que o tempo de execução, quer dizer que o processo passou a maior parte do seu tempo de turnaround, né, o tempo do início até o fim, no overhead do sistema operacional. Então é isso, a gente quer que o tempo de turnaround seja aproveitado o melhor possível com um trabalho útil do processo e não overhead do sistema operacional.